Vamos falar hoje, tá, gente? De alguns conceitos de geometria para entender enunciados. É mais para entender enunciados. Uma questão é mediatriz, bissetriz, altura e mediana. Aí você fica, caramba, professor, qual que é a diferença? Vamos primeiro na mais fácil, tá? Então, a altura, ele é do ponto mais alto do triângulo, certo? E ele desce 90 graus. Então, isso é a altura do triângulo. Eu vim aqui, pá, fiz 90 graus, isso aqui é chamado de altura. Vai do vértice para cá. Prestem bem atenção. Eu posso olhar o triângulo, posso inverter ele assim, para lá e para cá, tal, etc. Então, todo triângulo tem 3 alturas. Oxe, professor, como assim 3 alturas? Como assim 3 alturas? Eu posso ter uma altura daqui para cá, se o triângulo estiver assim. Eu posso ter uma altura daqui para cá, né? Eu acho que até estou fazendo aqui, dá 90 graus aqui. Vai aqui assim. Posso ter uma altura de 90 graus aqui e posso ter outra altura aqui. Certo? 90 graus, 90 graus. Resumindo, todo triângulo tem 3 bases, todo triângulo tem 3 alturas. Professor, mas qual é a base? Qual que é a altura? Depende de como você está olhando o triângulo. Você está olhando o triângulo assim? Está olhando o triângulo daqui para cá? Está olhando o triângulo daqui para cá? Vocês estão entendendo? A sua base é essa? Você está virando o triângulo, sua base é essa? Beleza. Vocês perceberam que eles se tocam no ponto? Esse ponto que eles se tocam é chamado de ortocentro. Isso eu coloquei aqui. Então, toda vez que eles falarem de altura, vocês têm que estar ligado que o ângulo de baixo tem que ser 90 graus. Entenderam até agora? Vocês entenderam? Beleza. Outra que a gente tem é a mediana. Então, mediana, na verdade, o que acontece? Ele vai sair do vértice também. Só que ele vai tocar no meio do outro lado. Como assim? Vai pegar a sua base e vai tocar no meio. Vai pegar seu lado e tocar no meio. Na média, no ponto médio do lado que você tem ali. Então, vamos supor, eu tenho esse comprimento, o ponto médio é mais ou menos aqui. Então, a mediana daqui é aqui. Certo? Eu tenho esse lado. O ponto médio dele é mais ou menos aqui. Então, a minha mediana vai ser aqui. Eu tenho ponto médio mais ou menos aqui, nesse caso. Está meio torto, né? Então, a minha mediana aqui, ó, vai ser aqui. Esse ponto que eles se tocam é chamado de baricentro. Tudo bem? Depois eu falo para você que recebe esse nome, mas enfim, baricentro. Pergunta, vocês entenderam até agora? Sim. Olha a diferença de um para o outro. Aqui é mediana. Vou fazer risquinho. Esse lado é igual a esse. 2 risquinhos. Esse lado aqui igual a esse comprimento igual a esse. 3 risquinhos. Esse comprimento igual a esse. Certo? É isso que acontece na nossa mediana. Aí vem agora a mediatriz. Aí ferrou. Porque ele parece com a mediana. Aí você fala, poxa professor, como assim parece com a mediana? Engraçado que a mediatriz, ele parece com a mediana e parece com a altura. Então a mediatriz é praticamente as duas juntas ali. Só que tem uma diferença delas. Então eles parecem um pouco com a mediana e se parecem um pouco com a altura. Como assim? Ele precisa passar no meio, igual a mediana. Outra, ele precisa ter 90 graus. Só que ele não precisa sair do vértice. Oxi, professor, não estou entendendo nada. Então aqui, ó, ponto médio, mais ou menos aqui. Ponto médio, só que ele tem que sair 90 graus. Está passando mesmo pelo vértice? Talvez ele passe, mas não é obrigatório, igual nos outros. Estão percebendo a diferença? Então, essa aqui é a mediatriz desse segmento. Se eu vou fazer a mediatriz desse, pego no meio desse... Caiu aqui, pega no meio desse aqui, mais ou menos aqui, pega a mediana, só que tem que sair 90 graus, não tem que chegar aqui. Acho que fiz errado, não, passei aqui. É muita habilidade, desculpa. Pronto. Então, 90 graus. Eu posso fazer um pouco torto ali, porque eu estou fazendo no olhômetro, mas você tem que entender mais ou menos que usa 90 graus. Tem aquela regrinha lá que vocês estão ligados como é que é, eu acho que é o transferidor, né? Transferidor não, como é o nome? Aquela regra? Aquela do nome? Hã?
ficar aqui assim. Eu esqueci agora o nome do... Acho que é tensor mesmo. Que você vai usar para passar aqui, tá certo? 90 graus. Ok. Então aqui eu faço a mesma coisa, 90 graus também. Estou aqui na mediana, aqui é a mediana, aqui. 90 graus. Vai ter um lugar que se encontra também. E é chamado círculo centro. Vocês entenderam até agora? Então olha só. Altura, 90 graus. Mediana, passa no meio, toca no vértice, beleza. Altura também, toca no vértice, beleza. Mediatriz, 90 e sai da mediana, só que não toca no vértice, não é obrigatório, pode tocar ou não. Ok. E por último, bissetriz. Eu acho que a bissetriz todo mundo sabe. O que é a bissetriz? Ele passa cortando o ângulo ao meio. Então agora ele corta o ângulo ao meio. Eu não sei como vai ficar lá. Não precisa atravessar, tá? Então esse lado, esse é igual a esse. Esse aqui é igual a esse. Cortou no meio. Está aqui nosso ângulo. Divide no meio, sai do vértice aqui. E tem que sair do vértice, ó. Esse aqui, igual a esse. E por último, esse aqui, igual a esse. Aí vejam bem, se toca também. O lugar que ele se toca é chamado de incêndio. É muito nome para memorizar, por isso que eu estou escrevendo aqui para vocês. Incêndio, pontos da bissetrizes. Ortocêntrico, pontos das alturas. Baricêntrico, pontos das medianas. Círculo cêntrico, pontos das mediatrizes. Vai precisar decorar isso? Vai precisar. Por que vocês precisam memorizar isso? Para resolver, para entender o enunciado. É só por isso. Não é difícil, mas precisa memorizar isso. Porque para você entender os enunciados. Tá? Então eles vão misturar um conceito com o outro. Aí as suas dicas serão de acordo com... Eles falam, sabendo que a altura do segmento é o segmento tal, o triângulo é o segmento tal, etc. E aí você resolve. Tá certo? E vejam bem, ó. Igual, igual, igual. 90 graus, mas não faz sempre. Eu acho que isso aqui, vocês estão percebendo, é o único que você não passa pelo vértice. Os outros três passam pelo vértice. Pergunta, vocês entenderam? Sim. Muito obrigado. Valeu. Copiem.